E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal aqui, que eu gravo junto com o meu irmão, e nós vamos aí para a edição do dia de hoje, onde nós vamos falar da situação do Campeonato Brasileiro, né? Apesar de a gente já ter o Palmeiras como a equipe campeã da competição, há muitas brigas, né? 4 jogos na maioria, né, dos times, né, faltando 4 jogos para acabar o torneio, né, no momento que a gente está gravando agora. Há muita briga, muitas disputas, disputas aí para vagas na Libertadores, inclusive com possibilidade de abrir vagas de grupo, da fase de grupos, né, briga pelo rebaixamento, né, então ainda há disputa, né, você acompanha o campeonato, se você não for torcedor do Corinthians, do Fluminense, do Flamengo e do Inter, né, e do Palmeiras, ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato, e é isso que a gente vai procurar. Tá, até. Ah, não, né? Realmente não tem mesmo. Né? Se você for torcedor dos 5 primeiros colocados, ainda tem muita coisa para acontecer aí no ano do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso. E do meu lado aqui, né? Tá aqui o meu irmão Vitor. E ele vai aí, né? Fazer a introdução dele. A gente vai começar, ele vai fazer o trabalho inicial dele. E a gente vai a partir daí começar a discutir essas possibilidades, né? O que pode acontecer e o que a gente espera que aconteça. Né? E aí, Vitor, como é que você tá? E o que você tem aí para falar pra gente hoje? Tchan! E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada no momento que você esteja nos assistindo. Mais um episódio, começamos aí, boa semana a todos. Vamos aí falando para vocês sobre as notícias dos games, né? A gente sempre começa com uma notícia dos games, sempre para ser comentada, e a notícia é da FIFA 23 para o PS4, com atualizações de 1.02. É uma atualização bem forte, quer dizer, placares, abertura de pacotes praticamente cosméticos, negociabilidade de placas, todos retirados praticamente. Isso aí não terá mais no FIFA 23 para o PS4. A gente foi um acerto para não ter isso na hora que entra a abertura dos jogos, para quem praticamente é usuário e fã do jogo do FIFA 23. Além disso, teremos praticamente mais precisão na trajetória dos chutes, quer dizer, então, praticamente isso também, com os jogadores forem chutando, os goleiros também terão praticamente um nível maior, será mais difícil fazer gols, apesar da precisão do chute, será mais difícil praticamente. Isso vai acontecer muito nos power shots, quer dizer, chutes de curta distância, praticamente, pode ter mudanças pontuais ali, praticamente, então, para as pessoas já saberem. E jogadores com 85 pontos, praticamente, de aceleração e corrida, praticamente, podem fazer parte do fake shot. O que é o fake shot? Fake shot, praticamente, vai ser explicado pelo meu irmão, que é onde é a disparada, então quer dizer, o jogador pode ter um arranque maior de 80, quem tem de 85 pontos para cima, tem um arranque maior aí por causa do fake shot. Explica aí, Raul, o que é o fake shot e comenta a notícia nova aí do FIFA 23. Opa, peraí, pronto, eu tava assim, tava mutado aqui. Então, vamos lá, o fake shot é quando você você aperta o botão para chutar, né? Carrega a barra de chute e você aperta a barra de passe, né? Aperta o botão de passe depois. Significa que ele, em vez de chutar, ele vai cancelar o chute, ele vai dar um corte, né? Então ele ameaça o chute, corta. Então, provavelmente, os jogadores estiverem ali no mar 85, quando ele dá esse corte, a bola vai mais longe, ele vai mais rápido, talvez, para a bola, para conseguir mais espaço, né, para finalização. Era uma ferramenta que não funcionava muito nos FIFAs passados, tem funcionado melhor no FIFA 23, né, por experiência própria aí, né. Eu costumava tentar, porque eu acho que até o FIFA 18, não, até o FIFA 20, até o FIFA 21, bota o 21 aí também. Ele era uma ferramenta interessante, depois do 22, não, do 20, não, 21 e 22, os zagueiros conseguem acompanhar melhor, até para representar um pouco do que o futebol moderno faz, né? Então, essa é a ideia do fake shot, talvez tentar abrir mais espaço, né, para funcionar, até porque estão se usando mais, né? Agora com a ferramenta, né, do power shot, né, do chute forte, né, daquele chute que leva um tempo pra você carregar para bater, acaba sendo uma ferramenta bem útil, né, aí no jogo. E essas melhorias vindo para o PS4 mostram um pouco da preocupação da EA, né, da Electronic Arts, com jogos que são vendidos para os países mais países de terceiro mundo, né, normalmente. Estou falando da América Latina, principalmente, né? A gente bota aí a América Latina, que é acho que é o único mercado, e junto com a África, né?
são os mercados que usam ainda esse tipo de console, né? Que ainda usa o PlayStation 4 de forma constante, né? Provavelmente você deve ter também, vou falar que não existe gente na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, enfim, nesses países que não usem essa ferramenta, mas é infinitamente inferior, né? Porque o pessoal acaba aqui, até pela questão econômica, financeira, poder aquisitivo e tudo mais, consegue ter acesso a PlayStation 5, né? Ao Xbox Series X, né? Então tem uma outra busca ali, né? Mas é legal, né? Mostra realmente que é um mercado que normalmente é um mercado atacado pelo PES, né? Pelo Pro Evolution Soccer, né? Pelo agora eFootball, né? É um mercado que normalmente eles atacavam, né? Um mercado que acabou que ficou meio que um vazio. E aí, óbvio, né? Com limitações em relação ao jogo de PlayStation 5, ao jogo de computador mesmo também, né? Que também recebeu uma atualização boa para esse ano. É óbvio que vem com uma limitação. Em relação a esses jogos, é uma atualização menor, né? Serão atualizações menores, né? Que você falou, tira uma retirada aí de algumas informações que tinham, mas não tem jeito, né? Como falou, tipo, o foco continua sendo o jogo para a última geração, e a tendência, né, aos poucos, né, o jogo não vir mais para as gerações anteriores, né? Assim como foi com o PlayStation 3, com o PlayStation 4, enfim, e por aí vai agora o PlayStation 5 e o PlayStation 4. Vamos falar então, né? Vamos falar da parte do Brasileirão. O Vitor estava falando comigo que é bom para a gente dividir o tema de hoje em sessões, né? Vamos dividir em partes aí. Vamos falar então primeiro, né? Acho que a primeira briga que vale a pena a gente falar, já vale a pena a gente falar, já é a briga mais importante. Eu acho que essa briga porque, né, para quem não sabe, eu estava conversando com isso com o Vitor, abrirão duas vagas, né, por conta do Flamengo ser o atual campeão brasileiro e por conta de Flamengo e Atlético Paranaense, né, estarem na final da Libertadores, e o Atlético Paranaense é o time que briga pela Libertadores. A tendência é que se o Flamengo vencer, né, a final da Libertadores, abrirão-se duas vagas, né, então até o oitavo colocado deve ir para a Copa Libertadores. É claro que se o Atlético Paranaense vencer a Libertadores, ele cair no campeonato, que pode acontecer se o Atlético Paranaense vencer o jogo e ele cai no campeonato, aí só abre mais uma vaga, aí só vai até o sétimo colocado para... Não. Mesmo assim abre ainda? É G8. Mesmo o Atlético Paranaense maneira? vencendo o título, de qualquer maneira é G8. Ah, tá. Porque eu tava achando que não fosse, que fosse mesmo Não, Atlético. G8 de qualquer maneira. Então, mesmo o Atlético Paranaense não ganhar e a Libertadores e Mesmo o Atlético Paranaense ganhando ou não ganhando, abre G8. Então não Independente de quem seja campeão, porque a gente tá fazendo esse podcast antes da final da Libertadores, né? Avisando as pessoas. Depende de quem seja o campeão, teremos G8. Teremos os seis primeiros direto, a não ser que o Atlético Paranaense vença e não seja o sexto primeiro, e o sétimo e oitavo indo para pré-Libertadores, que começa em fevereiro. Lembrando que a temporada termina agora, antes da Copa do Mundo. Dia 13, 14 ou 15 de dezembro, os clubes devem se reapresentar. Começo de janeiro já começa o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais em si pelo Brasil. E fevereiro já começando a pré-Libertadores. Entendi. Tá, até porque o ano que vem, lembrando, tá? O ano que vem, depois de muito tempo, conseguiram praticamente que nas datas FIFA não tenham jogos de clubes brasileiros. Tá? Então, provavelmente, principalmente da Série A, tá? Da Série A do Campeonato Brasileiro, não deverá ter rodada quando tiver data FIFA. Essa é a previsão, né? É a previsão. Provavelmente não ter rodada de Campeonato Brasileiro da Série A. Série A, tá? Série B, provavelmente continue tendo. Mas da Série A provavelmente não terá, até porque tem clubes que têm jogadores sempre convocados. Flamengo é um dos que, na maioria das vezes, é muito prejudicado pelas convocações. O Flamengo, o Atlético Mineiro, Corinthians também tem jogadores. O São Paulo também tem ali, como Arboleda, um jogador convocado ali para a seleção do Equador. Então, provavelmente, não terá rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem nas datas FIFA. Entendi. Então, há essa mudança. Então, de qualquer maneira, a questão muda só a fase de grupos, né? Então, se o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético Paranaense vai para a fase de grupos. Entendi. Então, de qualquer maneira, entra. Então, tá aí atualizado bonitinho, então, para saber. Então, 8 times entram, então, a essa disputa. Então, nós temos, né?
nós temos hoje, nesse atual momento, com 34 jogos, o Atlético Paranaense com 51 pontos, o Atlético Mineiro também com 51 pontos, atrás no critério de vitórias, né? O Atlético Paranaense tem uma vitória a mais, né, que o Atlético Mineiro. O São Paulo com 50 pontos, São Paulo venceu ontem, uma vitória importante contra o Atlético Goianiense, né, que estava brigando para não cair, que é uma situação, segundo momento que a gente vai falar hoje, né, estava brigando para não cair. São Paulo consegue uma vitória muito importante, então continua também na briga. Coloca aí com 48 pontos tem o Fortaleza também, né, que ressurgiu, né, o Fortaleza que estava, aliás, até bom a gente falar, né, que a gente tem coisas que a gente avisou, né, tipo, o Fortaleza estava na lanterna do Brasileirão, a gente falou no episódio sobre o Brasileirão, que era uma questão de tempo pro Fortaleza sair da situação que ele tá, né, agora tá na briga para Libertadores, não é surpresa, né, a gente já sabia, já via, tipo, a gente já tinha falado para vocês, né, então é mais uma das coisas que a gente fala, começar sempre a lembrar, né, para vocês, né, pro pessoal saber sempre que a gente falou aqui que deveria acontecer e acabou seguindo, né, que foi o Fortaleza sair dessa situação que ele estava brigando hoje pela vaga da Libertadores. E aí você bota ainda também o Botafogo com 47 pontos e o América Mineiro com 46. Desses times, desses 6 times, nós podemos colocar aí 3 vagas para a Copa Libertadores do ano que vem. Isso se o Atlético Paranaense não vencer. Se o Atlético Paranaense vencer, aí mesmo que caia, ainda aí muda para 5 times brigando por 2 vagas com o Atlético Paranaense. Porque é óbvio que provavelmente se o time vencer, deve ter folga, os jogadores devem ter folga, devem ter descanso, aí não devem mais voltar para jogar, devem ter férias já. E aí deve botar um time reserva, enfim, deve botar outro pessoal para jogar. E aí a tendência do time é cair, né, naturalmente. Ou até mesmo, quem sabe, fazer o pessoal reserva aí que quer mostrar trabalho, pode fazer uma coisa boa ainda nesse ano. Então, lembrando que nós temos um confronto, nós estamos gravando esse episódio aqui na sexta. Terça-feira tem um confronto direto, né? São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, é um dos confrontos diretos. Os dois times se enfrentam. É um confronto que pode dar uma adiantada, porque daí vão faltar só 3 jogos depois dos jogos de terça-feira. Talvez o Goiás entre, né? Se o Goiás vencer o Corinthians, o Goiás no jogo que tem a menos, o Goiás pular para 45, fica 1 ponto atrás do América, fica com possibilidade ainda na matemática. Você não acha que talvez o Goiás ainda talvez brigar por uma vaga de Libertadores? Porque tem 42 pontos, então o Goiás tá atrás do Santos, né? Já bota o Santos para baixo, já o Santos meio que o Santos e Bragantino meio que num limbo, né? Tipo, não tem muito, a não ser que assim, tem chances mais matemáticas do que propriamente chances reais, né? Mas o Goiás tem 42 pontos. Se o Goiás vencer, o Goiás fica 1 ponto atrás do América, fica 45, né? Aí a diferença do Goiás para o Atlético Paranaense, por exemplo, que é o sexto, fica só de 6 pontos. Em 4 jogos aí precisa de 2 vitórias de diferença para tirar. Eu acho que talvez pode entrar também, mas aí também fica no limite, né? Seria o limite do aceitável, talvez, desses 2 times. Então a gente não pode. A gente destacar, eu acho que vou destacar aqui, antes do Victor ir mais a fundo, né? Porque o Victor tá mais por dentro, até porque ele trabalha com essa parte de transmissão e tal, então ele tá mais por dentro da situação do campeonato. Mas eu vejo 2 times para destacar aqui. Aliás, 3 grandes destaques. 4, né? Eu vou botar 4 destaques. A decadência do Atlético Mineiro, né? A gente estava até falando aqui, né, que a gente não esperava o retorno do Cuca, né? O Victor vai falar um pouco mais sobre isso, mas o retorno do Cuca não foi positivo, né? Eu acho que o Cuca não voltou como ele imaginava que ele poderia ter voltado no Atlético Mineiro, né? Ele voltou, a mira do Cuca era voltar para o Atlético Mineiro de olho em uma possibilidade de assumir a seleção brasileira pós Copa do Mundo, pós saída do Tite, né? Essa era a ideia dele, assumir um time que era visto como uma equipe de elite, uma equipe que brigasse pelo título, não só, né, em todas as competições, né, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, eu imaginava isso, né, esse era o mundo esse que estava na cabeça do Cuca. Aliás, foi a razão, né, dele ter voltado, mas acabou realmente que o retorno dele foi muito abaixo, né, infelizmente. Né, ele era visto aí, né, como um nome, né, e essa saída dele, esse período dele que ele ficou de fora,
digamos assim, né? Pra você ver como é que futebol é, né? Você fica alguns meses aí fora do campeonato para tratar de outras questões, né? Particulares da vida, enfim, coisas que todos nós estamos sujeitos a acontecer. Mas quando você retorna, você, mesmo como treinador, você sente, né? Há uma mudança de elenco, há uma mudança de perfil, de trabalho, e quando ele retorna, parece que não encaixa bem, né? Há uma dificuldade muito grande de encaixe e acabou que essa janela de oportunidade que se vê com o trabalho do Tite que se encerra agora, né? Pós Copa do Mundo, o Cuca completamente acho que a princípio, né? É óbvio, né, que tudo pode acontecer na CBF, né? É difícil prever, mas vendo o trabalho do atual presidente da CBF, não acredito que ele vá escolher, poder pegar o Cuca pelo trabalho que ele fez antes desse trabalho com o atual com o Atlético Mineiro, né? Eu acho que hoje, inclusive, vai ter que até parabenizo o trabalho do presidente, né? O CBF, em termos de Campeonato Brasileiro, em termos de cuidado com algumas coisas, não está funcionando bem, mas o trabalho, outros trabalhos da parte da CBF estão sendo muito bem realizados. Então, acho que nesse ponto, os técnicos da seleção, acho que o Cuca acabou ficando de fora disso. O São Paulo aparece como o time encontra a força, que o São Paulo também tem que ter mérito, porque o time tem a derrota para o São Paulo, eu posso falar como torcedor São Paulino, foi traumática a derrota do São Paulo na Sul-Americana, né? Era uma situação que a gente até imaginava que poderia acontecer, a gente falou, né? A gente falou nos podcasts que São Paulo tinha favoritismo, mas não podia subestimar o Independente Del Valle. São Paulo perde a final, e não só perde a final, como tem dificuldade de jogo, o time não joga bem, foi envolvido taticamente, tecnicamente, fisicamente pelo Del Valle, e todo mundo imaginava que com isso São Paulo fosse desanimar no ano, né? Fosse, sabe, perder a força. Né? E o Rogério consegue, aí vem um trabalho de motivação do Rogério, que ele consegue dar a volta por cima. O Rogério está encontrando alternativas. Jogadores que não jogaram praticamente o ano inteiro estão começando a ter oportunidades agora. Né? A gente estava falando agora do Garoto Moreira, né, que vem da base de São Paulo, um jogador com potencial muito grande, jogador que não deve ficar muito tempo no clube. O Colorado, o volante, também jogadores que não receberam oportunidade durante todo o ano, começam a ter chance, começam a aparecer. Luan retorna, né? Então São Paulo vem aí com a possibilidade de brigar, né, por essa vaga aí, né? Ressurge essa vitória contra o Goianiense, mostra muito aquilo que o São Paulo não tinha, ou tinha muita dificuldade de ter, né? Que era ser um time copeiro, um time que mesmo quando jogasse mal conseguia vitórias. E conseguiu, né? Essa vitória contra o Goianiense mostra isso, né? O São Paulo aparece então como o time na briga. Então, destaque também que eu faço. Outro destaque que eu faço é pro Fortaleza, né? E aí, mais lembrando, né? Que quando o Fortaleza, se a gente for lembrar, as primeiras 7, 8 rodadas, lembra que a gente fez o podcast com 9 rodadas, eu acho, tava na lanterna do Brasileirão. E a gente falava que era uma questão porque o Fortaleza escolheu estar naquela posição por conta da dedicação à Libertadores, né? O time se dedicou à Libertadores, fez um trabalho sensacional na Libertadores, acho que merece, acho que Atlético Paranaense e Fortaleza são duas das gestões aí que merecem muito destaque, né? Porque são times que trabalham com um orçamento muito inferior a de outras equipes que estão na mesma situação que eles, e aí é você saber usar o dinheiro, né? Não é você só ter o dinheiro, né? O pessoal às vezes fala, eu quero que meu time fique SAF porque vai ter dinheiro, né? Não é você ter dinheiro, você tem que saber usar o dinheiro. O Palmeiras teve dinheiro por muito tempo e demorou para conseguir usar da forma certa hoje, né? Inclusive conquistou o título por conta de saber usar, né? E aí vem a gestão, a forma como você usa o seu dinheiro. O Fortaleza aparece aí, né, como um candidato a brigar para mais uma Libertadores para voltar, e provavelmente ano que vem acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano, né? O time se dedicar à Libertadores, se entregar na competição, atrasar um pouco o Brasileirão e depois tentar buscar, né, a sequência do Vojvoda, que eu acho que é um dos treinadores aí há mais tempo no cargo de técnico, né, do Brasil, e isso tem que dar parabéns, né, porque a diretoria não mandou embora, acreditou no trabalho, né, é um outro nível de pensamento, né, e isso não é muito comum aqui no Brasil, né, onde você tem, eu acho que o Vitor, a gente falou nisso num podcast passado, quando a gente falou dos treinadores, né, que já mudou a questão dos treinadores estrangeiros, essa coisa da moda ou não, entendeu, essas tendências do futebol. O outro time é o Botafogo, que eu vejo também com muito bons olhos o trabalho do John Textor, né, na equipe. O Botafogo era um time que foi acertado
nesse ano, né, começou o trabalho do Testa no começo do ano, o Testa foi botando dinheiro, foi trazendo jogadores, pensou, abriu mão do Campeonato Carioca, deve fazer isso de novo ano que vem, deve abrir mão do Campeonato Carioca, deve botar um outro time para jogar, deve preparar o seu elenco, qualificar, por quê? Porque agora, nesse momento, você começa a colher seus frutos, né? É um time que briga para entrar na Libertadores, e esse time do Botafogo não é uma Libertadores com os conceitos do John Test, do Tester, que é um conceito que é um conceito, ideias, uma ideologia de um cara que faz negócios, de um cara que quer ganhar dinheiro, né? Então ele não entra no negócio para perder, é um cara que está acostumado a entrar e vencer nos negócios que ele entra. Então ele com certeza vai, mais uma vez, né, traçar o plano, traçar uma ideia para o Botafogo vir forte, né? Eu costumo falar aqui, eu acho que é o time, mas ainda acho que no que vem não é o time, não é o momento para brigar por títulos. Eu acho que talvez o ano pós, talvez 2024 seja o ano que o Botafogo deve ser uma equipe aí já considerada top 5, aí, top 6 do Brasil, tranquilamente, se o trabalho seguir do jeito que ele segue, né? E o Botafogo vem aí brigando para Libertadores, pode ser, acho que até além do que o próprio time imaginava, né? Mas o time já vem mostrando um trabalho muito legal. E por fim, né, a gente tem o Ameriquinha aí, né, que aparece também, outro time também que tava andando pelo meio da tabela do campeonato, teve uma eliminação um pouco mais precoce, né, nas competições continentais, então tem óbvio a limitação também, assim como o Fortaleza, assim como o Atlético Paranaense tem uma limitação até maior, né, do que esses times, então é um trabalho também que merece destaque, né. E o Goiás, por conta também, acho que o Goiás é um time que, mesmo se conseguir a vaga, eu acho que vai trabalhar com o Goiás, assim como com o América, pode talvez perder. A vez de reforçar, vai ter que encontrar alternativas para o próximo ano, né? Não são dois times que, se classificarem para a Libertadores, brigarão por algo a mais, né? São times que usarão esse destaque todo para vender jogador, para estabilizar as contas e de novo fazer um trabalho de busca de jogadores aí para poder trabalhar e conseguir se recuperar em mais um ano, né? Seguindo essa sequência, né? Até a hora em que o time encaixar o elenco, que encaixar e ter uma condição financeira melhor e poder brigar mais acima, né? E além de tudo isso, né? A gente está falando de tudo isso, mas também não pode esquecer uma coisa que é da premiação, né? A premiação do Campeonato Brasileiro. A diferença, pessoal, de valores, tá, em reais, do sexto colocado ao 12º, nós estamos falando quase que o dobro, tá? O 12º recebe 18 milhões e o sexto recebe 33,7 milhões da CBF. É quase que a metade do prêmio. Então, o que está em jogo não é só a classificação para a Libertadores, que é importante do ponto de vista continental, mas cada posição que você ficar à frente, entendeu? Significa 2 milhões a mais na sua conta. É muito dinheiro, não pode abrir mão desse dinheiro, então cada jogo vai importar muito. Então o Campeonato Brasileiro, apesar de já ter o campeão definido, tem muita disputa, né? Mesmo lá em cima, né? Eu acho que mesmo nos times que estão lá em cima, a briga também para ser vice-campeão, porque nós estamos falando de diferenças aí, ainda que a diferença de um pouco, 2 milhões, né? São valores aí, é um valor que ajuda no ajuste de contas, ajuda numa contratação de jogador, ajuda numa você trazer um outro jogador, em você fazer uma melhoria de estrutura própria, né, no elenco, uma reforma no centro de treinamento, entendeu? Isso tudo faz muita diferença, principalmente para as equipes que não tem hoje investimento, mesmo para aquelas que tem, né, mas para a grande maioria desses times aí que não tem um investidor por trás, uma posição a mais ou a menos no campeonato pode significar aí milhões de reais, né? Então essa é a primeira análise da primeira parte, né? Depois a gente vai falar da parte do rebaixamento, mas eu vou deixar pro Vitor agora, o Vitor trazer, aí ele vai trazer um insight um pouco mais profundo, né, sobre essa situação e falar um pouco aí, né, do que ele imagina. Eu sinceramente acredito que a briga é muito boa, eu acho que ainda vai continuar, acho que até o final deve ficar mesmo entre Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza e Botafogo, buscando 2 vagas. Eu acho que o América e o Goiás vão perder força e vão ficar esses 4 até o final. Só que tem confronto direto, né? São Paulo e o Atlético Mineiro, por exemplo, confronto direto o Atlético Mineiro vence, abre 4 pontos do São Paulo. Aí já respira um pouco mais. Então, tem os confrontos. O Vitor vai trazer um pouco mais sobre isso, mas é isso que eu imagino. E aí, Vitor, qual que é a sua ideia aí desse momento agora, né, do Brasileirão, dessa expectativa aí para essas rodadas finais?
Vou trazer primeiro o panorama do time que você torce aí, que é o São Paulo. Acho que o São Paulo já passou do momento de parar de remoer uma derrota numa final. Perdeu, não fez um bom jogo, teve chances contra o Del Valle, não conseguiu converter, jogou pior e perdeu o jogo. Pronto, ponto. Acho que já passou, acho que o São Paulo precisa focar muito e muito forte nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que ali ele pode conseguir uma vaga, mesmo que seja para pré-Libertadores, mas que muda o ano de um clube, que a gente volta a dizer, nenhum clube pode abrir mão de dinheiro. Para você jogar uma competição como a Libertadores, você vai ter mais dinheiro, vai ter mais recursos, o teu ano é melhor para você se programar o ano, os jogadores que querem vir para o seu clube também praticamente se mostram mais dispostos a jogar uma competição como a Libertadores. Não só a Libertadores, você cria um nível, você começa numa segunda fase da Copa do Brasil, você cria um nível para o seu time maior jogando uma Libertadores no ano seguinte. E praticamente o São Paulo vem de 3 vitórias, conseguiu 3 vitórias em 3 jogos que ele praticamente pegou adversários que brigavam na parte de baixo da tabela, conseguiu as vitórias e praticamente se candidata a pelo menos pegar uma pré-Libertadores. Pode ser fase de grupos, por quê? Porque teremos a final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas às vezes a gente não está fazendo aqui o podcast antes da final. Se o Flamengo vence a final, o Atlético Paranaense, o Flamengo abre, e aí abre a sexta posição, fica em aberto praticamente para a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. E isso vai deixar cada vez mais o campeonato mais emocionante nessas 4 últimas rodadas. Confrontos diretos, praticamente pela frente, o Atlético Mineiro pegando o São Paulo, pegando o Botafogo, o América Mineiro pega o Inter, também pela frente, é um time que está um pouco mais atrás. Fortaleza tem o Palmeiras, na próxima rodada, jogando o Palmeiras, apesar de praticamente virtual campeão, mas o Palmeiras precisa de uma vitória para ser campeão, ou no mínimo um empate para praticamente caminhar bem, classificação e nada mais do que ser campeão junto ao seu torcedor, que deve lotar o Allianz na quarta-feira à tarde, já que é feriado. Então, praticamente, é o jogo, praticamente, do Palmeiras. E um confronto também do Fortaleza, que vale muito. Que venceu o Curitiba ontem, se candidata muito forte, um trabalho muito bom e muito forte do Vojvoda, né? Um trabalho de reformulação durante o ano. Ele joga Libertadores, ganha a Copa do Nordeste, aí depois vai jogar Libertadores, é eliminado da Libertadores. Mas uma Libertadores até que razoável, vamos dizer assim. Estava na zona de rebaixamento, aí quando o time se dedica totalmente ao Campeonato Brasileiro, ele recebe alguns reforços também, como o Thiago Galhardo, o Otero, o Lucas Sacha, praticamente o time dá uma guinada, dá uma subida, e praticamente se candidata ali para brigar por uma vaga na Libertadores, é muito forte jogando em casa no Castelão, com a sua torcida. O Juninho Capixaba cresce muito de produção na lateral esquerda, tanto que está sendo procurado por muitos clubes para o ano que vem. Não só o Juninho Capixaba, mas também Zé Wellison, Lucas Sacha, o Lucas Lima vai para o banco, o Crispim volta, o Crispim que praticamente essa temporada jogou menos, teve muitas lesões, começa a ter uma sequência de novo, começa a ajudar, mas perde o Pikachu, que era o principal jogador do time, ele sai do 3-5-2 para o 4-4-2, com a contratação também do Brits, o Brits que é um argentino que é zagueiro, vem hoje atuando de lateral direito, ali o time vai para o 4-4-2, ele libera mais Juninho Capixaba, o time cresce na temporada. Tem o América Mineiro, que até pouco tempo era o 8º colocado, mas perdeu gordura, foi perdendo confrontos diretos, perdeu para o São Paulo em casa, perdeu para o Fortaleza em casa, então meio que perdeu gordura no que ele tinha ali dos outros clubes. Cai um pouco, acho que corre meio que por fora nessa disputa, mas já um grande ano do América Mineiro, que também jogou Libertadores, teve ali brigando na zona de rebaixamento, troca de treinador, do Marquinhos Santos para o Mancini volta, começa a engrenar agora, teve algumas contratações boas, tem um elenco já bem formado para o ano que vem, mesmo que jogue a Copa Sul-Americana, mas... Faz uma boa Copa do Brasil também, né? Sim, fez uma boa Copa do Brasil, chegando nas quartas de finais, sendo eliminado pelo São Paulo, então assim, é um bom ano do América Mineiro. Acho que o América Mineiro corre muito por fora para essa vaga. Digo a mesma coisa do Goiás. Acho que o intuito do Goiás primeiro é fazer os 45 pontos para evitar qualquer chance de queda. Eu acho que ele praticamente vai para esse jogo contra o Corinthians que ele tem atrasado para vencer, para tirar essa chance de queda e praticamente ficar tranquilo no ano, porque ele tem o Pedro Raul, um grande ano, um artilheiro brigando aí na artilharia do
do Brasileiro com o Cano, dois gols atrás. É uma venda boa, né? Na verdade ele não vai ter venda, né? Porque o Pedro Raul tá emprestado, né? O Pedro então. Raul é do Kashima Reysol do Japão e o Kashima Reysol já começa a se movimentar para praticamente vender o jogador, e o Goiás não deve entrar nessa disputa para contratar o Pedro Raul, e nem o Pedro Raul vai querer continuar no Goiás, vai querer voos maiores na sua carreira. Então, é um ano pro Goiás estável. Disputou ali o Campeonato Goiano, não venceu, perdeu para o Atlético Goianiense, que é um time mais estruturado que ele, ali da sua região, ali do Centro-Oeste de Brasília, Goiânia ali, né? Que é o Centro-Oeste, mas é de Goiânia. Então, os dois times, tem o Vila Nova na série B, que também mantém. Então o Goiás, o Atlético Goianiense era mais estruturado que o Goiás, e o Goiás ficando na Série A, num trabalho também de reestruturação do próprio Jair Ventura. É um cara que passou por Santos, foi mal, teve no Corinthians, foi mal, era treinador tido como treinador para time pequeno, de repente fez um bom trabalho aí no Goiás. Também se volta ao mercado, ele teve em outros clubes também, batia e saía, não estava sendo taxado como e agora ele faz um bom trabalho aí no Goiás, volta também para o mercado, Jair Ventura, com uma outra conotação para o mercado. Então, assim, o Goiás também corre por fora. A decepção é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com todo o seu investimento, com as suas peças, fez um campeonato muito abaixo. E o Atlético Mineiro caiu cedo nos campeonatos, cai nas oitavas de final de uma Copa do Brasil, muito antes para o Flamengo. Um jogo muito ruim no Maracanã, onde ainda era o Turco Mohamed. Vem o Cuca não engrena, o Cuca praticamente tem poucas vitórias, o time joga muito mal fora de casa. É um problema para o Atlético nessa reta final. O Atlético, um ano muito fraco, o Atlético Mineiro, resumindo, assim, pelo que se investe ali no Atlético Mineiro, com a MRV. O ano que vem tem a sua arena, vai estrear a sua arena, o seu estádio. Então, um ano muito abaixo mesmo, assim, muito dependente do Hulk. O Hulk, acho que até pela idade, o Hulk praticamente está chegando. O Hulk está chegando a 36 anos. Por mais que ele seja privilegiado fisicamente, mas começa a chegar numa idade que, assim, no Brasil joga toda hora, viagens. O Hulk é um cara, assim, a marcação chega muito forte nele, tem muito contato com os marcadores adversários. Então, assim, ele começa também a sentir um pouco. O Nacho também teve um ano muito abaixo, também pela idade. Keno, muitas lesões, um cara que foi muito decisivo ano passado, teve muitas lesões, tem um ano muito abaixo também. O Zarate também, muitas lesões. Alan Jair, o Jair também teve muitas lesões. Então, assim, o Atlético tem um ano muito abaixo mesmo nessa disputa, e tem a aproximação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense praticamente tá dando a vida nessa final, mas se não ganha, também entra pro campeonato e pode ter assim, um efeito muito pesado na equipe, porque todos os clubes que praticamente perdem finais têm efeitos ruins durante o campeonato. O Palmeiras teve um efeito ruim, tem uma oscilação no Campeonato Brasileiro ao cair na Copa do Brasil, mas aí continua na Libertadores ainda, bem perto do Atlético Paranaense. Até que ele tinha uma gordura, a gordura diminui. Quando ele praticamente acorda um pouco mais no Campeonato Brasileiro, ele consegue aumentar a gordura para o Inter. Teve Inter, teve Fluminense, que eles se alternaram na segunda posição, que a gente vai falar daqui a pouco, né, dos primeiros colocados. O São Paulo teve também esse fato emotivo. O próprio Corinthians, que perde, também ainda venceu o Santos, mas num jogo muito abaixo, perde o Fluminense também num jogo muito abaixo. Assim, ainda tem essa dúvida do Vitor Pereira se fica ou vai, mas esse é um papo também dá pra falar daqui a pouco. Então o Atlético Paranaense pode, de repente, na perda de uma final, para o Flamengo, não ter tempo de se recuperar, porque o Campeonato Brasileiro serão 4 rodadas muito juntas. Uma durante a semana na semana que vem, uma no final de semana, outra durante a semana na outra semana, e no próximo final de semana aí acaba o campeonato. E o campeonato termina, aí já entra a Copa do Mundo. Então, praticamente, muito rodadas, muito grudadas. Então, praticamente, tem que ficar muito esperto a equipe do Atlético Paranaense, para de repente meio que abriu mão. Ele tinha uma gordura ali na frente, ele chegou até a ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Meio que abriu mão para jogar Libertadores, foi perdendo essa gordura. Os times foram encostando. São Paulo, Atlético
Mineiro encostaram. Fortaleza também tá bem próximo. Botafogo, falar do Botafogo, que praticamente começa a engrenar, né? O Botafogo montou um time novo do Campeonato Carioca pro Campeonato Brasileiro. Começa ali na zona de rebaixamento. O Luiz Castro também chega ali para pegar o bonde andando. E como o Botafogo só tem o Campeonato Brasileiro, teve semanas de treinamento. O Luiz Castro aos poucos foi colocando sua filosofia de jogo, chegando mais jogadores. Chegou o Marçal para a lateral esquerda, que era um problema. Meu cancelado lateral esquerda. Chegou o Gabriel, que é um meia que vem de fora para acertar no meio. O Gabriel Pires, que vem do Benfica. Chegou o Eduardo, que é um outro meia, também chega, que já chega para jogar. Chega o Tiquinho Soares para ser o centroavante, que estava fora. Você tem duas chegadas do Jefinho para uma ponta e do Júnior Santos, que é um jogador que estava no Japão. Também melhora o time, o nível do time sobe. Nesse mesmo ponto, nesse mesmo termo, o Tietê sobe de nível com a chegada desses jogadores. Então o Adrielson chega na zaga, o Botafogo já tinha muito problema com o Canu, às vezes falhando algumas vezes. Aí o Adrielson se acerta muito com Cuesta atrás, com uma defesa muito sólida do Botafogo. Então o Botafogo começa a se acertar. Concordo muito com o meu irmão, acabou de dizer. É um projeto daqui a 1 ano, 2 anos, ser top 6 do futebol brasileiro, brigar muito por títulos. Com o Luiz Castro, que é um treinador que começa a ter essa filosofia dele, começa a encaixar, e o Botafogo brigando ali também por essa vaga de Libertadores. O Botafogo tem muito problema jogando em casa, né? O Botafogo tem uma campanha em casa muito abaixo. Fora de casa ele vai até melhor. Ele tem um jogo contra o Cuiabá, vai ser um jogo até perigoso, porque o Cuiabá vence, cabe a sair da zona de rebaixamento, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então o Cuiabá também vai dar muito a vida nesse jogo contra o Botafogo no Engenhão, tentar. E o Botafogo é um time por muitas vezes ele abre mão da bola, né? É um time que ele joga muito em 2, 3 passes está na cara do gol. Até pelo Textor ainda demorar para a filosofia de ser um time de posse de bola, o Botafogo por muitos jogos é um time que abre mão da posse de bola. E se aproveita muito dos pontas, né? Jefinho de um lado, que é um jogador muito rápido, muito forte num contra um, o Júnior Santos do outro. Também é muito rápido e muito forte num contra um, então ele está se aproveitando muito desse jogo um pouco mais reativo, abaixa as linhas, deixa a bola com o adversário, quando rouba, para ter essa velocidade dos dois, com a subida muito também do lateral do seu lateral direito, que é que foi o lateral direito do Inter, me fugiu o nome agora, do lateral direito do Botafogo. A lateral direito que é o Saraiva, não sei se é Saraiva, me fugiu o nome agora, um nome com S. Que é um lateral direito de bom apoio, que chega toda hora. Então o Luiz Castro meio que adotou essa filosofia, um time mais reativo. Não, Sampaio é o volante. Saravia. Isso, Saravia. E ele praticamente é um lateral de muito apoio. O Marçal, que é um jogador mais de contenção, de passe, fica um pouco mais atrás, como um lateral construtor, para o Saraiva apoiar toda hora, junto com o Júnior Santos junto. Então faz uma dobradinha ali com o Jefinho do outro lado. Então, assim, ele aposta muito nesse jogo um pouco mais reativo, como é o Goiás. O Goiás também aposta muito nesse jogo, um jogo um pouco mais reativo, baixa um pouco mais, deixa a bola com o adversário e praticamente em ligação direta. O Atlético Paranaense também é muito assim, né? Tem esse estilo de jogo do Felipão. O Mano Menezes também, às vezes, por muitas vezes, também tem esse estilo de jogo. A gente vai falar daqui a pouco do Internacional. Então, Atlético Paranaense, Goiás e Botafogo apostam muito nesse estilo de jogo. E você praticamente atraiu o adversário para o seu campo ter a posse de bola, no erro do seu adversário, com jogadores rápidos na frente. Ele tem o Jefinho, tem o Júnior Santos, que é muito habilidoso, é muito bom também num contra um, com o Tiquinho Soares, que é um cara experiente, muito tempo de Europa, atacante alto, forte. Então o Botafogo vem se aproximando também das primeiras posições. O São Paulo e o Atlético Mineiro, para mim, são os mais favoritos a ficarem com essas vagas. São times mais prontos, né? Até pelo trabalho do ano passado do Cuca, que é um cara que, apesar de ter ficado esse ano com o Turco, mas o elenco é o mesmo. O Cuca conhece muito bem o elenco. Acho que o elenco, alguns jogadores caíram de produção, concordo muito com o Cuca, até por lesões, por a idade, às vezes um pouco mais velhos. O próprio Keno um pouco mais velho, o Nath um pouco mais velho, o Hulk um pouco mais velho. Assim, o Júnior Alonso volta também um pouco mais velho. Assim, os jogadores caem um pouco de produção. Teve a contusão do Arana, que é uma grande perda. Mariano um pouco mais velho, já começa a ficar na reserva para jogar o Guga. Então, acho que. E o São Paulo já vem do ano passado do Rogério, um bom ano do São Paulo, já de não ter tido título, para o torcedor São Paulino, que. Eu discordo quando foi ruim. O São Paulo chega praticamente nas Copas, disputou praticamente todos os jogos, e eu digo todos os jogos porque na Copa do Brasil
o São Paulo disputa 2 jogos antes. O São Paulo entra antes na Copa do Brasil. O São Paulo disputa a Copa do Brasil antes. As fases iniciais da Copa do Brasil. E ele vence, então praticamente os 2 jogos que seriam os 2 jogos finais, ele praticamente também joga. Então praticamente São Paulo e Flamengo são os 2 times que jogam todos os jogos no ano. Entre campeonato estadual, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, e também o São Paulo disputa Sul-Americano e o Flamengo disputa a Libertadores. Então o São Paulo disputa todos os jogos do ano. Então para mim é um grande ano do São Paulo. E isso tá praticamente se mostrando no trabalho do Rogério, que após a derrota para a Sul-Americana, volta para o esquema de 3 zagueiros, agora com jogadores mais construtores atrás. O Léo, que já é um lateral, era lateral, vira zagueiro, e tem essa força física para tentar construir. E agora ele tá com o efetivo Rafinha, do outro lado, que é um cara que tem bom passe, é um cara que não consegue mais chegar no fundo como lateral, então ele se transforma com um terceiro zagueiro pelo lado, para ser um cara construtor, para ser um cara que vai ter o passe. Acho que ele deve ter a volta do Diego, que está lesionado, deve ter o zagueiro por dentro. Também é um zagueiro que sabe construir. Então, assim, o São Paulo, acho que São Paulo e Flamengo são favoritos dessa vaga. Não quer dizer que vão ficar com a vaga. São favoritos dessa vaga pelo trabalho dos dois. Tem o Vojvoda no Fortaleza. Também tem um trabalho sólido, conhece, já está 2 anos e meio ali como treinador do Fortaleza. Mas também tem muita mudança de elenco, algumas mudanças. Chegou outro jogador, Otero, Thiago Galhardo, o Brites, então, assim, tem o Lucas Sacha, então assim, ele tem algumas mudanças no elenco. Então isso pode ser que condene um pouco o jogo do Fortaleza. Mas essa briga, para mim, é a briga mais emparelhada, mais igual ali do Campeonato Brasileiro, dessa briga aí de para mim, se o Atlético Paranaense não vence a Libertadores, cara, 6 times para 3 vagas e sendo uma para vaga direta da Libertadores. A situação realmente é um momento muito interessante, né? Então, são muitas equipes jogando, muitos jogos importantes, jogos que não importam, né? Então a situação tá bem decidida ainda, né? A gente tem alguma coisa pra falar sobre do segundo ao quinto, né? Do Inter, Flamengo, Fluminense e Corinthians ainda? Você acha que ali... Porque ali a vaga disputa aqui é mais pela premiação, né? A diferença, como a gente falou, não, né? Só isso, né? A gente pode falar assim, essa é uma briga ainda também, quanto mais longe, melhor a premiação. A gente volta a dizer. Provavelmente todos estarão na fase de grupo da Libertadores. E ninguém pode abrir mão da premiação. Flamengo, premiação. Palmeiras, praticamente campeão. Questão de tempo, o Palmeiras consolidar o seu título. E o Palmeiras até mostrando o Endrick, aí começando a jogar com 16 anos. Praticamente vai perder o Scarpa, mas é bom também para ele começar a olhar o elenco para o ano que vem, o Abel Ferreira, principalmente o Merentiel, o Flaco Lopes se adaptarem um pouco melhor, o Bruno Tabata, que chegou agora, que já que não vai ter o Scarpa, o Bruno Tabata ano que vem deve ser bastante utilizado pelo Abel Ferreira, também se adaptar um pouco melhor, porque ele ainda também não fez grandes jogos, se adaptar um pouco melhor. Então, esses últimos jogos vão ser mais para o Palmeiras adaptar esses jogadores, dar ritmo para esses jogadores, adaptarem um pouco mais ao time, até visando já o ano que vem, dos campeonatos do ano que vem. Já os outros, que é Internacional, Fluminense, Corinthians e o próprio Flamengo, brigam por cada vez proporções melhores. Corinthians e Flamengo, Flamengo mais do que o Corinthians, óbvio, mas o Corinthians gastou muito no ano para trazer jogadores, então quanto maior a posição, melhor para o Corinthians, porque precisa mesmo praticamente da premiação, porque jogadores do Corinthians tem 5 ou 6 jogadores que ganham de 1 milhão para cima, então precisa ali, por causa da premiação, para fechar as contas no azul. De quinto a verdade é essa, óbvio que deve fechar no azul, mas precisa de quinto para terceiro é 4,5 milhões, né? Então assim, precisam. Corinthians praticamente para mim carece um pouco do meio campo para frente ainda, muito dependente do Renato Augusto, que por sinal teve uma lesão na coxa, pode ser que nem volte a jogar nesses últimos 5 jogos, o Corinthians tem um jogo ainda, nesses últimos 5 jogos ele nem participe. Então, muito dependente, o Corinthians ainda é um time ainda, eu até falo assim, o Corinthians é um time que tem uma produção ofensiva muito abaixo, né? O Corinthians é um time que faz poucos gols, fez poucos gols na Libertadores,
Copa do Brasil também não foi um time de grandes gols, de muitos gols na Copa do Brasil, a não ser o jogo contra o Atlético Goianiense, que ali deu a deslanchada no jogo na arena, no jogo de volta que se classifica em cima do Atlético Goianiense. Então, a produção ofensiva do Corinthians é um pouco abaixo, precisa melhorar um pouco. Tem aí o Roger Guedes melhorando, sendo artilheiro do clube no ano, muitos gols até por jogadas individuais dele, não por criação do time. O Yuri Alberto começa a se adaptar melhor nesse ponto. Tem a chegada do Fausto. O Maicon tá muito sem ritmo ainda, ficou muito tempo parado. O Maicon teve muitas lesões esse ano, muito tempo parado. Do Queiroz deu uma caída. Assim, Juliano cresceu muito da sua Corinthians, precisa melhorar um pouco a posição ofensiva até para tentar ficar entre os 4 primeiros, até por causa de premiação. Fluminense, para mim, o esquema do Diniz já entrou. Acho que consolidar esse esquema para o ano que vem, para o Fluminense ser mais forte. Os jogadores, manter os jogadores, talvez o Natan não fique, mas tentar manter os jogadores para o esquema estar consolidado do Fluminense, do jogo curto, do jogo de aproximação, do jogo da posse de bola do Diniz, está consolidado. O Inter é um jogo mais reativo, por muitas vezes, um jogo mais reativo e explorando muita velocidade de um lado, às vezes é o Wanderson, às vezes é o Pedro Henrique, tem o Maurício fazendo o balanço, saindo da direita para o meio, para se aproximar com o Alemão, que é um grande achado, e o Inter se mantendo em segundo, um grande ano do Inter, o Mano Menezes também consolidar essa filosofia do Inter, para se preparar para o ano que vem, para o Inter também brigar mais forte. O Inter teve um ano muito abaixo, a não ser o Campeonato Brasileiro, o ano do Inter foi muito abaixo. Cai na primeira fase da Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho perde o título pro Grêmio, troca de treinador, filosofia trocada, perde pro Melgar nas quartas de finais, fazendo um jogo muito abaixo no segundo tempo abaixo, mas tempo bom até do Inter. Então, começa a entrar a filosofia do Mano Menezes para se manter pro Inter também ter um ano mais consolidado no ano que vem e brigar várias primeiras posições. Nesse vencer o Corinthians no confronto direto, até por causa que ninguém pode, a gente volta a dizer que o brasileiro ninguém pode abrir mão de dinheiro, ninguém, até os mais ricos, que é Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não pode abrir mão de dinheiro, não pode abrir mão de premiação. Então, praticamente é consolidar as primeiras posições, até por premiação, por dinheiro, e também consolidar as filosofias dos seus treinadores para o ano que vem. O Corinthians, assim, numa incógnita sobre se o Vitor Pereira fica ou não fica. A tendência é não ficar. E o Corinthians começar já a buscar um treinador no mercado. Até porque o Corinthians, praticamente, esse ano, o Vitor Pereira demora para engrenar um estilo de jogo e o time deslanchar. E a produção ofensiva ainda é abaixo. O Corinthians é um time de poucos gols. Né? Então, praticamente, trazer um treinador, para o treinador já se adaptar, saber o que é o Corinthians. O Corinthians é uma estrutura diferente por causa da sua torcida. Então, o cara chegar, impor a filosofia. Até tem mudanças de elenco. O Corinthians tem poucas opções de ataque. Perdeu o Mosquito, aí agora lesionado, o Gustavo Mosquito, lesão de joelho, só deve voltar lá para junho, julho do ano que vem. Então vai precisar o Yuri Alberto, dúvida se fica ou não. Michael não deve ficar, então o Corinthians precisa trazer outros jogadores, precisa de um outro centroavante, porque o Júnior Moraes ainda não conseguiu jogar. Então, praticamente, o Corinthians precisa trazer mais opções ofensivas no ano que vem, e a chegada do treinador. O Corinthians é um time um pouco mais velho, jogadores com idades um pouco mais altas, também precisa dar uma rejuvenescida, então precisa definir essas coisas para saber para o ano que vem. Essa situação do campeonato, dessa parte da tabela, né? Essa briga ainda ela será, então, ou seja, mais uma vez, então a gente já bota um outro grupo aí de times que jogam por uma outra questão, né? Que não é, que às vezes o torcedor pode achar que não é importante, mas terminar em terceiro e não terminar em quinto pesa demais em termos financeiros pro clube, porque é muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Estão falando de 4, 5 milhões de reais, né? O pessoal pode pensar, mas 4 ou 5, mas é muito dinheiro. Isso ajuda demais no dia a dia de um clube de futebol. E é claro que nós temos que falar aqui, né? Eu acho que a gente exclui talvez o Bragantino. Acho que o Bragantino e o Santos vivem um limbo, onde devem pegar a Sul-Americana mesmo, né? Não acho que, a não ser que o Santos consiga uma engrenada absurda com
combinação de resultados aí para brigar por uma Libertadores. O Bragantino tem risco de rebaixamento ainda, né? Pequeno, né? Mas acho que deve ficar um pouco... Considerando a quantidade de confrontos importantes que a gente está falando aqui que tem no campeonato, eu não acho que Santos e Bragantino busquem alguma coisa ou estejam ameaçados por... Busquem uma Libertadores ou estejam ameaçados por rebaixamento, né? E aí é claro que a gente vai entrar no ponto do rebaixamento, né? Que claro que vai excluir o Juventude, que já caiu. O Avaí também pode assinalar junto. Mas aí nós temos hoje em 15º Coritiba com 35. E com 34 pontos, junto com os empatados, né? Juntos estão Ceará e Cuiabá. E o Cuiabá está na frente pelo número de vitórias. E o Goianiense com 33, o Atlético Goianiense com 33. O que significa que há uma disputa pelo rebaixamento aí entre esses 4 times, né? Coritiba, Cuiabá, Ceará e Goianiense. Os 4 vão brigar para escapar e 2 sobreviverão. O Coritiba tem um jogo. O Coritiba tem já. O Coritiba tá com um ponto a mais, então respira um pouco, né, nessa disputa. Mas é uma situação delicada, né? Nós estamos falando aí do Coritiba que voltou esse ano, né, para a Série A. O Goianiense, que o Vitor já falou, né? Fez um ano que eu acho que foi muito bom para o clube, né? Do seu ponto de vista, eu acho que chegar em semifinal Sul-Americana, chegou. Foi também semifinal da Copa do Brasil. Quarta de final da Copa do Brasil. A campanha muito boa nas competições, mas pagou um preço caro, né? É o que a gente falou do Fortaleza, né? Que a gente veio falando do Fortaleza mais cedo, né? Esses clubes, não tem jeito. Você tem limitação. A gente tá falando de novo da questão financeira, né? Você tem limitação de dinheiro, você não tem como ter um elenco que vai te colocar na condição de brigar nesses campeonatos e em algum momento você vai sangrar, entendeu? Em algum local você não vai conseguir cobrir, né? O seu cobertor não vai cobrir ou a sua cabeça ou o seu pé, né? Então, o Goianiense com campanhas muito boas, né? Se encontra hoje numa situação muito delicada. É claro que agora o time se volta totalmente, né? Para o Campeonato Brasileiro. Eu tava falando com o Vitor, né? Ele fez jogo contra o São Paulo. O Goianiense jogou melhor que o São Paulo. O São Paulo vence o jogo, mas o Goianiense foi melhor que o São Paulo. Então, eu acredito que o Atlético Goianiense deva ser um dos times que deva escapar dessa situação. E aí fica a incógnita, né, do Ceará, que também fez uma boa campanha também na Sul-Americana. Mas, mais uma vez, também é um time que também paga esse preço, tem esse problema. Acho que tem saído jogadores, né? Na verdade, não. Esse ano teve muito, pelo contrário, teve muito investimento. Acho até o Ceará até uma desses times assim considerados menores. É até um dos clubes que mais investiu esse ano. Então precisaria. Tá com uma estrutura muito estabelecida, assim, com as finanças bem em dia, as finanças boas. Pô, trouxe Dentinho, já tinha o Mendonça, mas trouxe o Dentinho, trouxe o Jô, conseguiu manter o Vina. Você acha então que provavelmente se inverte? Vitor Luiz que veio, assim. Você acha que tem o Jael que já estava lá, assim. Entendi. Eu considero até uma decepção desses clubes. Assim, você acha que ainda pode inverter, talvez? Curitiba e Cuiabá entrarem no lugar de Ceará e Atlético? Pode inverter, porque o Cuiabá também é um clube que investiu bem nesse Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores rodados, né? Rodriguinho, que conseguiu manter. O Daverson chegou agora, tem o André centroavante. Tem o PP no meio campo, tem o Wendel, trouxe o Paulão, o zagueiro, jogadores rodados do futebol brasileiro, com experiências em grandes clubes do futebol brasileiro, para praticamente tentar não sofrer. E acabou sofrendo. Tem o Antônio Oliveira, que é um treinador português, com boa campanha pelo Atlético Paranaense. Deixou o Atlético Paranaense o ano passado muito bem nas Copas da Atlético Paranaense. Foi campeão da Sul-Americana, chega na final da Copa do Brasil com o Valentim, mas muito bem encaminhado pelo trabalho do Antônio Oliveira, português. E agora ele é o treinador, é um bom treinador de boas ideias. Fez bons jogos assim contra equipes grandes, bom jogo contra o Palmeiras, que ele perde de 1-0 só no Allianz. Fez um bom jogo praticamente enfrentando o São Paulo, foi 1-1, ele praticamente foi um jogo muito vacilo, ele vencia por 1-0, o São Paulo com a menos, acaba tomando empate, jogo na Arena Pantanal. Assim, vence o Corinthians em casa por 1-0.
Assim, ele é um técnico de boas ideias, que praticamente tenta praticamente ainda implementar ainda no Cuiabá. O Cuiabá venceu o Avaí, um confronto direto, praticamente sacramentou o descenso do Avaí. Realmente acho muito difícil escapar. Então é uma briga muito ferrenha aí desses 4. Curitiba, para mim, é o pior dos 4. Para mim, é o que joga o pior futebol. É o time que começa uma boa temporada com o Morigo, treinador paraguaio. Depois demite ele. Vem o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, para mim, não conseguiu implementar o seu estilo de jogo. Vem jogando um jogo muito reativo. Mas assim, não consegue ter um jogo mais assim consistente para não sofrer, sofre muito atrás, tem muitas falhas defensivas. O time do Curitiba, para mim, dos 4 é o que corre mais perigo para descer. O Atlético Goianiense, para mim, é o que joga melhor. Dos 4 aí que estão nessa briga, é o que tem o melhor futebol. Teve muitas trocas, né, de treinadores durante o ano. Jorginho foi o técnico que saiu. Vem o Eduardo Batista, não consegue, sai. Agora tá um treinador interino que vem bem, conseguiu implementar um time que tenta jogar, tenta ter a bola, principalmente jogando em casa, ali no Dossioli, lá em Goiânia, que é um estádio acanhado, às vezes a torcida lota, tenta fazer uma pressão para ter a bola, para conseguir jogar. É um time que tem bons jogadores, bons valores. O Wellington Rato teve um bom ano. Você joga de meio campo, joga de ponta. O Ayrton é um bom ponta, que era do Cruzeiro, menino novo de 23 anos, é um bom ponta, bom no 1 contra 1. Você tem o Léo Pereira no banco também, bom no 1 contra 1. Churin vem indo bem além do centroavante. Então, assim, é um time que, pra mim, dos 4, é o que tem mais condições de conseguir escapar dessa. Até o ano até traduz a semifinal de Sul-Americana, saindo nos pênaltis só pro São Paulo. Quarta de final de Copa do Brasil, perdendo pro Corinthians depois de ter feito um bom jogo e vencendo o Corinthians. Então é um bom ano do Atlético Goianiense, campeão goiano, né? A gente não pode esquecer. Então é um bom ano do Atlético Goianiense. Praticamente se consolidaria ficando na primeira divisão. Tem o Marlon Freitas, o William Maranhão, o Baralhas, são bons volantes também ali. Então, assim, é um time, para mim, desses 4, é o que tem mais condições de fazer bons jogos e acabar escapando dessa zona de rebaixamento. O Ceará, para mim, vou dizer, é uma decepção. Com o Dorival, a saída do Dorival, o Dorival estava muito encaixado ali, né? O Dorival tinha um esquema muito definido, é um time que incomodava muito os times grandes, tanto dentro quanto fora de casa. Time que trabalhava com posse de bola. O Dorival, o cara que gostava de posse de bola, é um treinador que gosta de posse de bola. O time tinha posse de bola, conseguia trabalhar, é um time que não abria mão de jogar. Vina e Mendonça muito bem durante o ano, dão uma caída, troca o treinador, vem o Marquinhos Santos, não consegue engrenar. Agora tá o Lúcio Gonzalez, que é o primeiro trabalho dele como treinador, mudou o esquema para 3 zagueiros, também não tá engrenando, corre muito perigo, será? Entrou na zona de baixamento e não sai mais. Teve o problema da invasão do Castelão, vai jogar sem torcida em casa, e o Ceará sem torcida iguala muito os seus jogos, então corre muito perigo. Será? E é foi o que eu disse. Dos 4 foi o que mais investiu. Aí. E desses times do considerados menores aí, junto com o Fortaleza, foi o que mais, até pelas boas gestões dos outros anos dos presidentes, investiu muito com jogadores com salários altos ali. Mendonça, chegou o Jô, conseguiu manter o Vina, com menos outros clubes tentando, conseguiu manter o Fernando Sobral, que foi muito procurado por muitos clubes. São Paulo queria, Corinthians queria, o Santos buscou informações, conseguiu segurar o Sobral, tá lá na equipe. Veio o Vitor Luiz saindo do Palmeiras. Então, praticamente, Nino Paraíba, vem o Michael, né, o Michael, que era lateral do Corinthians, veio também, sai do Corinthians, era lateral reserva do Fagner, vem para jogar no Ceará. Assim, o Ceará investiu alto, de repente cair para a Série B é um tiro no pé. Realmente é um tiro no pé. Não esperava isso, mas vem jogando muito abaixo mesmo e corre muito perigo. Para mim, até dos 4, acho que assim, é o que corre junto com o Curitiba, é os que corre mais perigo,
até pelo nível dos jogadores que trouxe o Ceará. Os jogadores não estão conseguindo jogar, muita pressão de torcida, e jogar com o estádio sem torcida, lá o Castelão, então perigoso, bem perigoso pro Ceará. A situação realmente é bem por aí mesmo, né? Também acho, talvez, que eu acho que o Coritiba, né? O Coritiba vai lutando aí, né? Porque, pelo que a gente percebe aí, dos quatro é o com menos investimento, mas vai se mantendo. E aí é um trabalho que merece, né? Então, ser exaltado, se conseguir se manter. É muito pelo Morigo, né? O Morigo conseguiu muitos pontos no começo do campeonato. Curitiba até, É, no começo do campeonato, estava entre os 4 primeiros. então vive da gordura ainda, né? Da gordura É, vive construída dessa lá gordura atrás. ainda, mas corre muito risco. Tem atuações muito abaixo mesmo, muito abaixo mesmo. E muito defensivamente, muito falho o sistema defensivo. O Guto Ferreira não conseguiu arrumar ainda. O time falha muito, mas assim, acho que tem confrontos mais leves do que o. Tem meio confrontos diretos do que os outros. Podem Uhum. sofrer mais do que o Curitiba. É. Vamos ver, vamos ver. Ficar uma situação delicada, né? A situação delicada. É o que você falou, são quatro times meio que dos quatro, três, né, numa situação delicada. O Ceará, como você falou, né, numa situação de alerta muito grande. Eu acho que o Enem deve acabar conseguindo escapar. Mas uma situação de alerta muito extremo. O Cuiabá também vem. Acho que são times que vêm numa ascendente. Tirando o Ceará e Curitiba, que vem numa descendente, né, digamos assim. Então, em termos de evolução, pode ser que a gente veja então, talvez, né, que você falou, né, seria um desastre para o Ceará. Eu lembro agora, né, que a gente falou no começo do ano, né, do trabalho que era feito lá, né, lá em Fortaleza, né, com Fortaleza e Ceará. Vai ser, o negócio realmente é delicado se realmente já quer para a Série B, porque muda muita coisa, né, que eu tô falando em termos de Sim, premiação. premiação, você perde muito investimento. Metade. É, O Ceará, principalmente, se cair, metade desse time aí deve ser trocado. Dentinho, chegou o Dentinho, vindo do, então, do, do Shakhtar Donetsk, né? Porque tinha saído do Shakhtar Donetsk. Então, é, assim, é investiu muito, muito. é muito Investiu dinheiro, muito. De exatamente. repente cair vai ser um tiro no pé muito forte pro clube. Porque daí o time volta, é E, assim, capaz de ter muitos sofrimento jogadores aí até. que estão ali não vão ficar. É Não vão capaz até ir na ficar. Série B, do jeito que a Série B tá também, aí você troca o time inteiro e vem pra Série B e vem aquela história toda, aquela pressão de ter que subir. E a Série B vai de qualquer forma de outra, a Série B vai deixar bons times ainda pra tentar o acesso ano que vem, então não é um acesso certo, né? Então vem com uma situação delicada. Delicada, vamos ver, vamos ver. Então, como a gente falou, né? A gente trouxe aí situações nas três partes da tabela, né? Apesar do ter o Palmeiras que deve fazer a sua festa, né? Assim se imagina na- no dia de finados, né? Na quarta-feira aí deve fazer a festa do seu título brasileiro, na frente da sua torcida. É o que se espera, tirando o Palmeiras que deve fazer essa festa, o resto do segundo ao 18º, todos os times ainda têm obrigações nos seus jogos, né? A gente exclui Avaí, Juventude e Palmeiras, são os times que a gente exclui aí são times realmente que devem, o Palmeiras provavelmente deve entrar já tá num processo, né? Já tá botando o Hendrick, acho que a gente vai falar depois, mais pra frente, né? A gente vai entrar no assunto, né? Mas expectativas muito grandes. Palmeiras vai começar a mostrar um outro lado, né? Talvez vai começar a mostrar o seu lado de categoria de base, né? Que é muito forte, sempre foi muito forte, mas sempre foi muito pouco utilizado, mas sempre foi muito forte. O Palmeiras vai mostrar um pouco disso, talvez, se confirmar o título, né, na próxima rodada. E daí que a gente falou, todo mundo tem coisa, ainda tem compromisso, tem que entregar, tem que vencer. O time que perder na Libertadores vai ter que encontrar força, porque se sentir muito o impacto da derrota, vai ter problemas no Brasileirão, até para segurar a sua própria posição na tabela, né? Podendo risco até, se for o caso do Atlético Paranaense, perder o Atlético Paranaense, ficar fora da Libertadores ano que vem, e o Flamengo perder alguns milhões aí importantes que fazem a diferença, né? Apesar do Flamengo ter. O Flamengo não tem um investidor, né? O Flamengo depende todo. O Flamengo vive do rendimento que o próprio clube gera, então significa perder. Qualquer dia que o Flamengo perder em premiação significa que o time perde, porque o time não tem ninguém que repõe esse dinheiro, né? O dinheiro vem dessas conquistas que o clube consegue. Então é isso, pessoal. A gente abordou muito bem
o Campeonato Brasileiro nessa fase final. Tá muito bom, acho que eu vou confessar, eu tava meio que já encostando um pouco o campeonato. Eu tava falando que eu tava vendo mais a expectativa já da Copa do Mundo, mas acho que a gente começa a ver, né? Quando a gente faz essa análise aqui, né? Dá uma estudada, faz essa análise para fazer aqui, a gente vê que tem muita coisa em jogo ainda, né? Muita coisa em jogo, né? Até porque eu confesso realmente que depois que o São Paulo jogou, eu não esperava a recuperação do São Paulo, enfim, volta tudo, né? E então a gente. Até que até voltei meus olhos para a Série B, né? Tava vendo, tava falando, né, sobre o Vasco, né? Que a gente tava comentando agora um pouco aqui. Mas vale a pena, né? O Série A tá vivo aí então, cara. Continua aí, continua firme aí no seu time. A competição é palmeirense, não torce pro Avaí nem pro Juventude. Continua acompanhando aí, cara. Continua acompanhando porque, cara, se o time desandar aí nesses últimos 4 jogos aí, faz 2 partidas ruins, significa muito dinheiro fora e até mesmo dinheiro de premiação, competições importantes fica fora. Então cada jogo passa a ser, são 4 finais, todos os times jogam, tirando o Corinthians que tem 5, né? Do Corinthians e Goiás. e o Goiás que tem 5, né? Todo mundo joga 4 finais aí, né? Então cada jogo Exato. importa de muito, vai se importar E muito. muitos jogos, muitos confrontos decisivos. São Paulo É, e Inter, tem São Paulo e Inter, Atlético e Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, isso. Então Botafogo e Cuiabá também. Tem isso, exatamente. Muito, grandes jogos aí para acompanhar. América Mineiro e Inter também. Grandes jogos então. para acompanhar aí nessa fase final aí da Fluminense e São Paulo também tem grandes jogos aí ainda para acompanhar nessas últimas 4 rodadas. E aí só para fazer um parênteses final, só sobre o ponto de vista de marketing, você vê que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que leva para essas últimas rodadas uma disputa intensa na tabela inteira. Né? Isso em termos de se você for considerar como um produto, como algo que você vai vender para alguém, para o futebol, para o estrangeiro, é um potencial muito grande. Né? Você vender um campeonato que tem disputa até a última rodada do campeonato em toda a parte da tabela. Todo mundo que torce para qualquer time pode de alguma forma ou de outra acompanhar, continuar vendo, porque vai ver se o time se entregar. Coisa que não acontece em nenhum outro campeonato do mundo, nem o campeonato inglês tem. Chega o momento do campeonato inglês, você começa a ter muito bem definidas as situações do campeonato e nas últimas rodadas muita coisa já está definida, né? Então, isso vê um lado bom. E aí que eu falo, né, do destaque do trabalho do atual presidente da CBF, né, eu repito, porque ele está tentando buscar a internacionalização, parece a sensação que me dá que ele está tentando buscar a internacionalização do Campeonato Brasileiro, vender os direitos do Campeonato Brasileiro, vender o Campeonato Brasileiro para outros países, principalmente tentar expandir o Campeonato Brasileiro para outros continentes, levar para a Ásia, que seria muito bom, entendeu? Sabe, é óbvio que a qualidade técnica é inferior, mas o campeonato é disputado, então isso chama atenção de pessoas para assistir o campeonato, né? Então pode ser, né? Até que a gente falou, né, do fato de ter vindo o presidente da FIFA ver a final da Copa do Brasil. Isso tudo faz os olhos do mundo do futebol voltarem para o Brasil e ver que o que está acontecendo aqui é algo muito bom que pode ser vendido para outros mercados. Né? Então é muito bom a gente ver isso, né? Eu acho que é um ano muito positivo para todo mundo, né? Todo mundo ganha, estádios lotados, TV, Premiere, enfim, e talvez no futuro, né, expandindo para fora, né, com pessoas importantes como o Testor, né, bota o logo do Botafogo dentro dos jogos do Crystal Palace, internacionaliza, né, as marcas, né, dos clubes. Isso vai aumentar o interesse das pessoas em verem o Campeonato Brasileiro e vai vender cada vez mais. Né? Isso já começa a sentir um pouco, né? Vendo, por exemplo, a gente pode acompanhar muito no canal. Eu acompanho, tem muitos portugueses que às vezes vêm e começam a acompanhar um pouco do Campeonato Brasileiro, né? Por conta do poder, né, que tem esse campeonato. Então é isso, pessoal. Então é isso, a gente encerra esse episódio. Mais um episódio aí que nós viemos pro final. Eu agradeço muito aí, né, pra vocês que estão acompanhando. Não esqueça de se inscrever, lembrando que esse é outro canal, né? O nosso canal é que a gente separou para esse tipo de conteúdo. Nós temos planos aí para as coisas novas aí, né? Para a expansão das nossas ideias aqui. Eu fico muito feliz, né, com o apoio de vocês. Eu espero ainda mais vocês aí no futuro acompanhando a gente aqui, né? Não se esqueça de deixar o gostei também, de se inscrever, já falei, e compartilha aí, né? Fala aí para alguém que gosta também, né? Que gosta de querer se informar,
Porque você vai vendo que o ano vai passando, é muita coisa que a gente foi falando lá atrás e tá vendo o que tá acontecendo agora, né? Então a gente não traz, é o que eu falei, a gente não traz coisa só por trazer, né? A gente tem uma vivência, um conhecimento, a gente estuda o negócio, né? E a gente traz de uma forma talvez um pouco mais pesada ali, porque a gente tem uma visão diferente, né? Uma visão diferente, então esse diferencial de visão aqui começa a mostrar resultado, né? Você começa a ver como muitas coisas que a gente previa, né, acontecendo no ano, lá no começo do ano, se pegar os vídeos do começo do ano e começa a ver, você vai começar a ver que muita coisa que a gente falou tá acontecendo, né? Então, não é de graça isso, entendeu? Isso é tipo coisa que a gente pensa, foi uma das razões pela qual a gente resolveu fazer esse podcast, né? Foi para trazer justamente esse tipo de conteúdo. Vou deixar pro Victor encerrar agora. Eu agradeço demais aí, pessoal, a presença de vocês. Eu aguardo vocês no próximo episódio também, que vem na semana que vem. Victor, encerra daí e vamos que vamos. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Vai daí, Victor. Bom, obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Saúde e paz. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber notificações. Não só nesse canal, mas no outro também, que meu irmão continua fazendo as lives e fazendo praticamente sobre os games. Não se esqueçam. Notícias, informações sobre games, mundo do futebol. Se quer saber o que você quiser saber, críticas, sugestões, sempre com muita educação. Estamos aqui aberto a tudo. Só mandar que a gente praticamente traz para você as novidades de tudo que anda acontecendo, ok? Obrigado, boa semana, saúde a todos. Compartilhem, curtem, vejam o canal, falem para outras pessoas. A gente traz tudo aí para vocês sobre os conteúdos que vocês quiserem, beleza? Valeu, galera, um abraço, fui!